Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é Brasil 0, Costa Rica também 0 na estreia da Copa América. Vamos abordar aí alguns temas. O Brasil jogou mal, decepcionou, a atuação foi um desastre ou dá para tirar alguma coisa de bom? Porque o Vinícius Júnior ainda não rendeu com a camisa da seleção brasileira, porque o Dorival demorou tanto para mexer no time e o gramado, o tamanho do campo nos Estados Unidos prejudicou tanto assim o desempenho da seleção brasileira? Bom, vou tentar responder alguma dessas perguntas no vídeo de hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Antes de falar sobre o jogo, se você curte o tema seleção brasileira, já se inscreva aqui no canal e deixe seu like aqui no vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Sem muitas delongas, primeiro gostaria de falar sobre a escalação do Dorival Júnior, que a gente teve algumas novidades, né? A entrada do Militão e do Guilherme Arana na defesa, nos lugares de Beraldo e Bremer. Eu achei super justificável, eu entendo que o Militão ainda está retomando o ritmo de jogo, mas ele foi muito bem contra a Costa Rica, jogou, não demonstrou ter alguma dificuldade em questão de ritmo de jogo, foi um dos melhores do Brasil na minha opinião, apesar de não ter tido muito trabalho defensivamente, né? O Arana também era justificável para você ter um pouco mais de poder ofensivo. Eu vou comentar um pouquinho mais da atuação do Arana depois, porque eu quero falar agora coletivamente. Bom, o Brasil entrou naquele 4-4-2 ou 4-2-4, se você preferir, que a gente já vinha comentando aqui no canal, né? Você que assistiu o vídeo aqui de prévia da Copa América sabe bem do que eu tô falando, aquele 4-2-4 posicional, só que agora um pouco diferente, porque o Vini foi quem abriu mais pela esquerda e o Rodrigo ficou mais centralizado. Me agrada mais esse estilo de jogo, mais esse posicionamento da dupla do Real Madrid, porque o Vini, e aí eu já vou começar a abordar aqui o tema Vinícius Júnior, o Vini, ele rende caindo da esquerda para dentro no Real Madrid. A galera fica falando, mas o Vini joga por dentro no Real. Não, no momento algum ele fica centralizado no Real Madrid quando o time tá construindo a bola. No terço final, quando o Real Madrid já tá na fase de construção ali, o Vini sim centraliza, ataca o espaço, mas ele começar por dentro e aí ele começar a puxar para a esquerda, eu não gosto muito. Eu acho que isso tem prejudicado o Vini na seleção brasileira. E aí, até estendendo um pouco mais a análise do Vinícius Júnior, porque eu sei que é um tema muito recorrente, eu já fiz até um vídeo falando exatamente sobre isso, mas contra a Costa Rica ele jogou mal, foi até substituído, não conseguiu ganhar nenhum duelo individual, e aí você pode culpar campo, pode culpar desempenho da seleção brasileira, mas o fato é que o Vini, por ser o jogador que ele precisa entregar mais com a camisa da seleção brasileira, e esse jogo foi prova que tem alguma coisa acontecendo. É claro, são diversos fatores, pode ser confiança, eu acho que isso o Vini ainda precisa muito, pode ser o estilo de jogo, o posicionamento dele na seleção brasileira, o estilo de jogo, talvez, eu acho que falta um volante, um meia que se aproxima mais dele para tabelar, assim como tem o Paquetá do lado direito, a gente tem o João Gomes no lado esquerdo, o João Gomes não é esse cara, então esse é um dos motivos para o Vinícius Júnior, ao meu ver, não entregar aquilo que a gente espera dele na seleção brasileira. E aí agora abrindo para um contexto mais coletivo, a seleção, vamos lá, o primeiro tempo do Brasil não foi tão ruim na minha opinião, eu acho que a gente conseguiu encontrar alguns espaços ali por dentro, principalmente com o Rodrigo. Rodrigo foi o melhor jogador da seleção brasileira no primeiro tempo, no segundo foi o Savinho, eu vou falar um pouquinho também daqui a pouco. O Rodrigo foi quem conseguiu dar prosseguimento nas jogadas, toda vez que ele pegava na bola, ele conseguia gerar algum perigo, fazendo tabelas, circulando, e aí foi quem mais gerou o jogo. O Brasil, num campo tão reduzido assim, e aí não só no campo reduzido, eu acho que isso já seria um problema em outros campos também, mas o Brasil, ele tenta alargar o campo nesse jogo posicional do Dorival, que não tem me agradado, não tenho gostado, porque você vê que as características dos jogadores da seleção brasileira pedem um jogo mais aproximado, uma tabela. Rodrigo, Paquetá, o próprio Savinho, por exemplo, quando entra, o Bruno Guimarães é um cara que pode ser da bola mais longa, né, esse jogo um pouco mais posicional, mas você vê que os principais jogadores ali de frente do Brasil, eles pedem um jogo de maior aproximação e fica essa coisa, sabe, muito ali, o cara tem que fechar ali a ponta esquerda, o outro abrir na ponta direita, não tenho gostado muito disso, e aí as principais soluções do Brasil vieram principalmente por dentro, porque como o campo é menor do que o habitual, quem faz uma linha de 5, né, como a Costa Rica, tem mais artifícios para poder fechar a linha de defesa, né, porque
Se o campo é menor, você tem menos espaço para cobrir, e aí quando você tem uma linha de 5, você cobre a largura praticamente toda. Então, alguns dos artifícios do Brasil, por exemplo, poderia ter sido tentar arrastar um pouco mais a Costa Rica pro seu campo de defesa e aí atacar em transição. Acho que a transição ofensiva com o Dorival foi algo que funcionou bem nos amistosos, que a gente não conseguiu implementar contra a Costa Rica, até mesmo também porque a Costa Rica colocou um bloco muito baixo de linha defensiva. Então, assim, a gente tem alguns problemas da seleção brasileira. Vamos lá, o João Gomes não é esse cara criativo, e aí eu acho que o Dorival demorou muito para mexer no time, demorou demais. Ele já tinha que ter voltado no intervalo com o Endrick no lugar do João Gomes. Não tinha necessidade nenhuma do João Gomes voltar pro segundo tempo, porque o Brasil não era atacado por aquele lado. Era um jogador a menos no momento de você atacar. Eu não tô falando que o João Gomes é horroroso, mas ofensivamente cria muito pouco. Poderia ter colocado o Douglas Luiz, poderia ter colocado o Andréas. Eu teria voltado já com o Endrick. Se você precisa de gol, o Endrick é esse cara. Então acho que o Dorival também teve muita culpa nesse empate, demorou demais a mexer na equipe, foi colocar o Savinho e o Endrick com 25 minutos de jogo, com o Brasil precisando atacar mais constantemente, precisando de gols. Acho que foi muito defensivo, não defensivo, mas talvez ele foi muito burocrático nesse jogo, né? Poderia ter tentado um esquema um pouco mais ofensivo a partir do intervalo. Apesar da partida ruim do Vinícius Júnior, eu não teria tirado ele. Tem até um dado aí que nos últimos 6 jogos oficiais do Brasil, o Vini foi substituído, e ele é um cara que tá precisando de confiança para jogar mais pela seleção, e se precisando de um ataque ali mais ofensivo, poderia ter tirado o João Gomes, não teria tirado o Vini naquele momento, poderia ter segurado um pouquinho mais. Não é nenhum absurdo, ok? Algo que me incomodou também, falando do Vinícius Júnior, foi como ele, e aí dos dois lados, como os laterais e os pontas, eles ficaram muito em alturas semelhantes, num posicionamento muito parecido. Por exemplo, o Arana tinha hora que ficava até na dúvida, vou aqui por dentro, vou aqui por fora, porque o Vini cortava pro lado, aí depois ele puxava pra dentro, então ficou aquela coisa que faltou no Brasil, nos amistosos, por exemplo, que é aquele escalonamento, que é você ter jogadores em diferentes alturas do campo. E aí o Arana e o Vini Júnior ficavam praticamente lado a lado, você não tinha nenhuma ultrapassagem, você não tinha alguém oferecendo opção em altura diferente do campo. O Danilo um pouco mais centralizado, né, pelo lado direito, mas também às vezes batia muito ali com o Rafinha, né, os dois muito abertos. Mas assim, a gente tem alguns pontos positivos. Por exemplo, o Brasil foi um jogo de ataque contra a defesa. Durante os 90 minutos, o Brasil não cedeu nenhuma oportunidade para a Costa Rica. Eu não lembro de nenhum lance de mínimo perigo da Costa Rica, o que, assim, é a obrigação do Brasil pela disparidade técnica entre os dois times, né? Mas é algo a se elogiar. O sistema defensivo não sofreu, a saída de bola não sofreu, até porque a Costa Rica não marcou em pressão. O Brasil teve um gol anulado no primeiro tempo, acertou a trave com o Paquetá no segundo, teve boas chances com o Savinho no segundo tempo, inclusive o Savinho, cara. Assim, se a gente queria o Endrick como titular, não tem como não pedir o Savinho depois dessa partida. O que ele gerou de jogo pro Brasil foi uma coisa inacreditável. Em 20 minutos de jogo, ele fez mais que o Rafinha fez em 70. E não é de agora, os últimos 2 amistosos também, ele entrou muito bem. Eu acho que assim, o Dorival tem que ter coragem pra mexer no time e colocar quem tá jogando bem. Então coloca o Endrick ou coloca o Savinho no lugar do Rafinha, que eu acho que vai gerar mais jogo. E pra finalizar, o campo reduzido prejudica tanto assim a seleção brasileira? Bom, isso é uma análise difícil, é difícil você cravar alguma coisa. Eu acho que a seleção brasileira tem problemas muito maiores, mas é fato que com o campo reduzido você tem menos espaço, e para um time que tenta gerar amplitude, isso dificulta bastante. Então o Brasil tem que criar alternativas, até porque isso não foi uma desculpa para a Argentina que ganhou, para o Uruguai que ganhou, contra uma seleção muito mais fraca, né, como a Costa Rica. Eu tinha até mais coisa para falar, mas como vocês podem perceber, eu tô um pouco gripado, a garganta tá coçando, então vou encerrar esse vídeo um pouquinho antes. Mas é isso, se você curtiu a análise, deixe seu like, se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.